do Senhor Jesus. Quero convidar novamente, você que está aí já no livro de Lucas, já está aberto aí no livro de Lucas, quero te convidar a abrir lá no capítulo 15, Lucas capítulo 15, aleluia, Lucas capítulo 15, deixa eu só abrir aqui meu esboço aqui, aleluia, Lucas no capítulo 15, louvado seja o nome do Senhor. Quero ler aqui a partir do versículo 11. Aleluia, não está abrindo. Que bênção, né? Aleluia, mas vai abrir aqui, quer ver? Aleluia. Por isso nós não podemos ficar preso nessas coisas, né, Eusel? Ficar preso nessas coisas aqui, depois dá um problema aí, como que faz? Aleluia. Ok. Vamos lá, Lucas capítulo 15. A partir do verso 11. Continuou. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante, e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caído em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei, e irei ter com o meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e as sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado, comamos e regozijamo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Quero ler até aqui no nome de Jesus. Pai Santo, nós te louvamos pela tua palavra que foi lida nesta hora. Te pedimos em nome de Jesus que o Senhor possa alcançar a vida do teu filho lá na casa dele, lá onde ele está nessa hora, seja através do seu notebook, do seu celular, através da sua TV, que essa palavra, Senhor, ela possa encontrar um terreno fértil, e que ela possa produzir frutos em abundância para a glória e louvor do teu nome. Leva toda a mente cativa, Senhor, tira toda a inquietação de querer sair, ó Pai, e olhar no WhatsApp, de olhar no Facebook, que o teu filho, que a tua filha agora, Senhor, ele possa ser mantido ali nessa transmissão, para a glória e louvor do teu nome. Assim eu oro e te agradeço, amém. Até o jeito de orar tem que ser diferente, amém? Até o jeito de orar tem que ser diferente, porque parece que vai dando um frenesi na mão, né? Não consegue ficar parado só na página, vendo a transmissão, aí escuta o barulhinho do WhatsApp, já quer ver a mensagem, já quer, não deixa o diabo roubar a sua bênção, querido. Deus, ele tem uma palavra ao seu coração nessa noite. E eu vou procurar ser breve em nome de Jesus. Essa passagem aqui, querido, do capítulo 15 de Lucas, algumas pessoas colocam ela como, o capítulo 15, como o capítulo dos perdidos. Jesus, ele fala de uma ovelha que foi perdida, ele fala de uma moeda que foi perdida, e ele fala também do filho pródigo. A ovelha, ela se perdeu naturalmente. A moeda, ela foi perdida de uma forma acidental, e o filho se perdeu deliberadamente, ou seja, todos se perderam. E o interessante é que todos aqueles que se perderam, sempre alguém procurava aquele que tinha perdido. Jesus, quando ele começou a falar essa parábola, ele começou a ensinar aquelas pessoas que estavam ali ao redor dele, ele estava cercado de
publicanos, ele estava cercado de pecadores, os fariseus, os saduceus, aqueles doutores da lei, todos eles ali estavam perto. E aí Jesus ele começa a fazer uma comparação das coisas do reino com aquilo que as pessoas estavam vivendo no seu dia a dia. Para um publicano, ele era visto como aquela pessoa que roubava os seus irmãos. Aquelas pessoas que eram marginalizadas, que não seguiam lá a lei, à risca, elas também eram marginalizadas por aqueles homens. E aqui Jesus começa a mostrar, né, como que Deus ele nos ama, como que o coração do Pai, ele sempre está voltado para o pecador. Aquele povo, eles não conseguiam entender esse amor de Jesus. Muitas vezes eles eram presos na sua legalidade, eles eram presos na sua religiosidade, e eles não conseguiam entender a imensidão desse amor que Deus ele sente pelo pecador. E Jesus aqui, ele dá como se fosse, né, um tapinha de película na cara daquele povo. Um exemplo bem claro que nós temos é de Mateus, que estava lá na coletoria. Jesus vem e chama ele para que ele também viesse a ser um dos 12 discípulos, né, daqueles que acompanharam ao Senhor bem de perto. E analisando, querido, essa passagem, o Senhor ele me chamou a atenção em algumas coisas. E a primeira dela é que o texto ele fala que aquele homem ele tinha 2 filhos, um mais moço e um mais velho. Aquele filho mais moço, talvez ele começou a olhar muito lá para fora. Talvez ele começou a olhar muito as coisas que o mundo lá fora estava oferecendo. Existia uma tradição que o filho mais novo, ele recebia 1/3 da herança. O primogênito, o filho mais velho, ele receberia 2/3 da herança. Então aquele jovem, ele começou a olhar lá fora, e aí certo dia ele chega no seu pai e diz para ele: pai, eu quero a minha parte da herança. O texto ele não fala quanto tempo que isso demorou, se foi 1 mês, se foi 1 ano, se foi 2, mas o fato é que o pai preparou todas as coisas que eram necessárias para que aquele filho recebesse a sua parte da herança. E aí ele recebe a sua parte e ele sai. E ali o texto diz que ele começa a viver uma vida dissoluta. Ele começa a viver uma vida que quando ele estava lá na casa do pai, ele sonhava com ela. E aí, meu amado, o Senhor ele falou algumas coisas ao meu coração. A primeira é que aquele jovem, ele desejou o que havia lá no mundo. Nós temos a nossa liberdade em Cristo Jesus. A palavra diz que foi para a liberdade que Cristo ele nos chamou. Só que, querido, nós não podemos usar dessa liberdade para que Cristo ele nos deu, para que nós venhamos viver de uma maneira totalmente contra os princípios da palavra de Deus. E quando nós começamos a olhar para o mundo, e nós começamos a amar o mundo, quando a gente fala em mundo, nós não estamos falando aqui dessa criação, nós não estamos falando nós estamos falando de um sistema, né? O mundo ele não se refere à criação física, mas à esfera do mal que opera em nosso mundo sob o domínio de Satanás. Viver no mundo sem compartilhar do espírito do mundo é o nosso desafio como cristão. Nós estamos no mundo, mas nós não pertencemos ao mundo. Isso é bem claro. E quando o nosso coração, ele começa a se encher por essas coisas que o mundo lá fora oferece, querido, é aí que começa o nosso erro. Agora, se o meu coração, ele está cheio da presença do Espírito Santo, se o meu coração, ele está cheio da presença de Deus, aquelas coisas que estão lá do lado de fora, querido, elas não vão me atrair. Eu posso até olhar para elas, mas aquelas coisas, elas não vão me atrair ao ponto de me pegar e me jogar lá no meio delas. E foi isso que aconteceu com aquele jovem. Ele olhou as coisas lá de fora, ele olhou os prazeres lá de fora, ele olhou os manjares que o mundo estava oferecendo. E aí ele pegou tudo que ele tinha para viver aquilo que os olhos dele estavam vendo. A Bíblia fala da esposa de Ló, quando o anjo do Senhor foi lá e falou para eles saírem, que Sodoma e Gomorra ia ser destruída. E a ordem do anjo era bem clara, que eles não poderiam olhar para trás. Ló e a sua família não teve tempo de pegar nada da sua casa. Eles saíram simplesmente com a roupa do corpo e correram. E aí, em certo ponto dessa corrida, a mulher ela olha para trás.
Por quê, querido? Porque o mundo ainda estava lá no coração dela. Porque o pensamento dela estava lá nas coisas que estavam ficando para trás. E se o nosso coração estiver lá nas coisas que ficaram para trás, querido, nós nunca vamos conseguir viver a plenitude da presença de Deus nas nossas vidas. João, na sua primeira carta, lá no capítulo 2, no verso 15, ele diz que nós não devemos amar ao mundo, e nem as coisas que há no mundo, porque isso aí é uma inimizade contra Deus. Então, nós não podemos apelar, querido, para os nossos apetites carnais. A nossa carne, ela tem os seus desejos, a nossa carne, ela tem, né, seus devaneios, as suas loucuras, e se nós dermos espaço para ela, se nós não, como foi falado, né, na terça-feira retrasada, a respeito dos frutos do Espírito, existe uma luta entre a nossa carne e o nosso espírito. A nossa carne, ela deseja se alimentar de todas as coisas que o mundo proporciona. O nosso espírito, ele está voltado para Deus e para as coisas de Deus. Então existe uma luta, um contra o outro. E aí, se nós alimentarmos mais a nossa carne, se nós alimentarmos mais os nossos desejos, querido, não que o Espírito Santo vá se afastar, se sair de dentro de mim, isso não existe. Porém, querido, os nossos ouvidos, eles vão ficar tapados, os nossos olhos, eles vão ficar tampados, a nossa boca, ela vai ficar tampada, nós não vamos conseguir perceber, os nossos 5 sentidos, eles vão ficar totalmente inaptos, eles não vão prestar para nada com relação às coisas de Deus, porque a carne vai ter tomado conta. Então, por isso que o apóstolo João fala assim, porque tudo que há no mundo é concupiscência da carne, é o desejo que a carne. Então, quando eu apelo para esse apetite, eu estou perdendo. Ele também fala que é para mim não apelar para a cobiça ou apelar para a avareza. Irmão, quantas pessoas que são, sabe, é difícil de achar uma palavra para descrever, é tudo aquilo que ela sente pelo dinheiro, é tudo aquilo que ela sente de não investir no reino de Deus, de não ser fiel na casa de Deus. Eu quero casa, eu quero carro, eu quero moto, eu quero iate, eu quero isso, eu quero aquilo, e se esquece do reino de Deus. É por quê? Porque o coração está cheio de avareza, só pensa em si mesmo, só pensa no seu bem-estar. Querido, nós vivemos um relacionamento com Deus e com o próximo, é o relacionamento horizontal e o relacionamento vertical. E muitas das vezes o próximo, ele precisa de uma ajuda. Muitas das vezes o próximo, ele está precisando que eu estenda as mãos para ele. Mas a avareza, ela toma tanta conta do coração, que nós não conseguimos estender as mãos. Não conseguimos estender, por quê? Porque a avareza tomou conta. A cobiça tomou conta. Não podemos fomentar o orgulho e a arrogância. Aquela questão do eu só me preocupo comigo, eu só quero fazer as coisas que realmente vai ter interesse para mim, que coisas que venham satisfazer as minhas necessidades. A arrogância toma conta quando se conquista um lugar. Querido, e foi isso que aconteceu com aquele jovem, ele começou a olhar as coisas lá fora, e muitos que estavam na casa do Senhor, muitos que viviam as coisas de Deus na sua vida, eles começaram a olhar as coisas lá de fora, e eles se afastaram, e eles foram para longe, fez como aquele filho pródigo, deixou todo o conforto, todo o benefício que havia na casa do pai, e foi lá para fora. Só que assim como aconteceu com aquele jovem, que gastou tudo aquilo que o pai tinha trabalhado, que o pai tinha juntado, ele vai embora e ele gasta tudo. Chegou um ponto que acabou o dinheiro, acabou os amigos, acabou as farras, acabou as festas, acabou-se tudo. Agora ele tem que ir trabalhar. E aí Jesus fazendo um discurso para aquelas pessoas, Jesus fala que ele foi trabalhar com porcos, que era uma humilhação muito grande para um judeu. E o desejo do coração daquele jovem, o texto não fala que ele chegou de comer, mas parecia que os porcos estavam comendo melhor do que ele. Olha quando o lixo do mundo, querido, ele invade o nosso coração, e nós achamos que aquelas coisas elas têm valor, mas só que quando nós começamos a cair em si, que foi o que aconteceu com ele, que o texto fala isso, caindo em si, ele percebeu que tudo aquilo ali não era nada, que tudo aquilo ali não tinha mais valor, que o que realmente importava era ele voltar para a presença do pai dele. E aí ele faz ali consigo mesmo, ele começa a ensaiar um diálogo, quando ele diz aqui no verso 18, vamos ler o 17,
Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morrendo de fome? Levantar-me-ei, e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, eu pequei contra o céu e diante de ti, eu já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos seus trabalhadores. A vontade daquele jovem, querido, era de voltar para a casa dele e nem mais ser tratado como filho, mas ele podia ser tratado como um simples trabalhador da casa do pai dele, porque ele queria estar lá perto do pai, ele queria estar no conforto do pai, ele queria estar perto do braço do pai. E aí, meu querido, é o que a Bíblia fala de arrependimento. O que é o arrependimento? Ele compreende o pesar pelo pecado, a confissão de que foi cometida uma ofensa contra um Deus sagrado e a mudança de coração que se manifesta com uma mudança de comportamento. Então ele caiu em si, e o texto lá de Lucas fala assim, que quando um pecador se arrepende, existe uma grande festa lá no céu, os anjos fazem festa. Quantas vezes na igreja nós terminamos o culto e nós perguntamos se alguém ele quer aceitar Jesus, e alguém levanta a mão e ele vem até a frente, nós oramos com ele, nós sempre dizemos isso, querido, que naquele momento há uma grande festa lá no céu. Por quê? Porque um pecador ele se arrependeu, alguém que estava perdido, ele foi achado, e agora ele volta novamente para a casa do Pai. Quando ele entende que todos os pecados que ele cometeu, agora o Senhor estava perdoando. Agora o coração dele, que estava cheio das coisas do mundo, que estava cheio de lixo, o coração dele agora pode ser preenchido com a presença gloriosa do Espírito Santo. Então, aquele jovem, quando ele cai em si, e ele volta para a casa do pai. E aí, amado, lendo esse texto, eu fiquei imaginando aquelas cenas de fazenda, aquelas estradas, ruas, no meio das plantações, no meio da vegetação, aquela porteira na entrada. Quantas vezes aquele pai, ele deve ter ido numa certa distância, que ele conseguia avistar de longe aquela estrada, e quantas vezes o coração daquele pai, agoniado, olhava para aquela estrada, no desejo do coração de ver o filho vindo, caminhando por aquela estrada. E o tempo foi passando, nada daquele rapaz voltar. E o texto aqui da palavra de Deus diz que quando aquele jovem, ele fala tudo isso, e ele se levantou e ele vai para a casa do pai dele, vinha ele ainda longe, quando o seu pai o avistou. O pai estava lá olhando, esperando ele de longe, olhando, observando. Meu filho vai voltar para a minha casa, meu filho vai voltar para a minha presença. E lá vem aquele jovem moribundo, quem sabe com as suas roupas todas esfarrapadas, descalço, barbudo, com o cabelo tudo por cortar, mas ele volta para a casa do pai dele, e quando o pai dele avista aquele jovem, e um ancião correr, não era o ideal, era algo fora do normal, um ancião não corria, só que quando o pai ele viu que o filho estava vindo de lá para cá, querido, o texto diz que o pai correu, que o pai abraçou ele, e todo aquele discurso que aquele jovem tinha ensaiado, o filho começa a dizer, pai, eu pequei contra o céu, eu pequei diante de ti, já não sou digno de ser chamado, seu filho. O pai não esperou ele falar mais nada, porque ele ia dizer para o pai que ele queria ficar lá nem que fosse junto com um daqueles trabalhadores, mas o pai não deixou ele terminar a frase, porque o pai abraçou ele, o pai começou a beijar, o pai começou a acariciar ele, de tanta saudade que ele estava sentindo daquele filho, que tinha ido embora e que agora estava voltando para a presença dele. E o pai, ele diz, olha, traz, o pai providencia a roupa, que é o símbolo da honra, o anel, que é o símbolo da autoridade, sandália, um símbolo de que ele não era um escravo, aquele filho era um homem livre, pois o amor de seu pai o libertou, e o pai manda preparar o bezerro. Sabe o que era esse bezerro? É aquele que estava preparado para uma grande festa. Então quando aquela fazenda, quando aquela casa fosse fazer uma grande festa, aquele bezerro que estava ali, era ele que ia servir as pessoas, era ele que ia alegrar a festa. Então o pai coloca as sandálias, o pai coloca a roupa nova, o pai coloca o anel no dedo, e o pai manda matar aquele novilho cevado, para poder fazer uma grande festa, fazer um grande banquete. Por quê? Porque o filho estava perdido, e o filho agora foi achado, o filho agora volta para a presença do pai dele. Querido, não importa
o mais profundo no pecado que talvez você tenha entrado. Não importa aquilo que você fez de errado. Não importa o lugar da escuridão que talvez você está lá dentro, lá atolado nele. O Senhor te ama assim mesmo. E assim como o pai daquele jovem ficava olhando para aquela estrada todos os dias, na esperança de ver o filho dele voltar, assim também o Senhor, Ele olha para você todos os dias, meu amado, com essa intenção no coração, de que você se arrependa dos seus maus caminhos, que você caia em si, e que você volte para a casa do Pai, que você volte para a presença dEle, que você venha se alimentar de todo o pão, de todo o manjar que é oferecido na casa do Pai. É tempo, meu amado, de nós despertarmos. Só Deus sabe por que Ele permitiu todas as coisas estarem acontecendo dessa forma. E a gente conversa com muitas pessoas, e muitas pessoas dizem que daqui para frente vai ser diferente. Daqui para frente elas realmente querem servir ao Senhor, elas querem serem batizadas, elas querem assumir uma função no reino de Deus, elas querem trabalhar em prol do reino de Deus, que a sua vida também possa ser despertada, que você também possa ser despertado. Talvez você está lá comendo a lavagem do mundo, está comendo tudo aquilo todo o lixo que o mundo tem te proporcionado, mas é dia de você cair em si, meu amado, é dia de você se arrepender, é dia de você fazer um compromisso com Deus e voltar para a casa dEle, porque na hora que você voltar para a casa dEle, Ele vai trocar suas roupas, Ele vai colocar um anel no seu dedo, Ele vai te tirar dessa condição de escravo de pecado, e vai colocar um calçado nos seus pés, e vai haver uma grande festa, vai haver um grande banquete, para que você possa realmente estar na presença dEle, para que você possa viver na presença dEle. Deus te ama, meu amado. Jesus, Ele te ama. A palavra de Deus diz que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A vontade do Pai é que você tenha vida eterna. A vontade do Pai é que você viva dentro da casa dEle. E é isso que nós precisamos fazer, meu amado. Aproveita tudo isso que está acontecendo. Pegue essa situação e que de alguma maneira ela seja um canal de bênção na sua vida, para que você seja despertado, para que você possa sair desse lugar e você voltar para o lugar que é seu, para que você possa voltar para a casa do Pai, para aquele que te ama. Quando ele coloca, no verso 24, ele fala assim, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e lhe perguntou-lhe o que era aquilo, e ele informou, veio o teu irmão, e o teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Sabe o que esse jovem aqui representa, querido? Se os irmãos quiserem me ajudar aqui. Sabe o que aquele jovem representa? Ele representa aquelas pessoas que muitas das vezes, elas estão aqui dentro da casa do Pai. Só que o Pai não está dentro do coração deles. Às vezes elas estão na igreja, elas estão na presença do Senhor por medo. E eu me lembro que eu ouvi uma frase há muito tempo atrás, que se for para mim amar a Deus com medo de ir para o inferno, que o Senhor possa lançar no inferno. Se eu for adorar a Deus por todos os benefícios dEle, que Deus também não me dê nada. Mas agora, se eu adorar a Deus por aquilo que Ele é, que o Senhor não esconda a sua face de mim. Muitas pessoas, queridos, eles estão perdidos na sua religiosidade. Eles acham que porque frequentar um local de adoração, uma igreja, não importa qual igreja, eles acham que por frequentar uma igreja, eles acham que já está tudo pronto, está tudo resolvido. Aquele jovem tinha uma visão totalmente distorcida do amor do Pai. Quando ele diz para o Pai que o Pai nunca deu um novilho sequer para ele celebrar com seus amigos. E o Pai diz para ele que, meu filho, tudo aqui é seu. Então ele não precisava de autorização do Pai para pegar um novilho e se alegrar com seus amigos. E muitas pessoas estão assim, querido. Elas não conseguem desfrutar da presença do Senhor. Elas não conseguem desfrutar da plenitude do Senhor. E Deus, meu amado, Ele quer mudar essa história. Ali o texto começa dizendo de um jovem que foi, mas voltou. Aí depois fala de um que estava lá dentro, mas o coração dele não estava lá. E ainda assim o pai vai em busca dele. Pai ainda vai e fala para ele, olha aqui no verso 29, mas ele respondeu a seu pai,
há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir. É uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, olha a arrogância nas palavras, esse teu filho, ele não diz, é meu irmão, é esse teu filho, porque ele se achava justo por fazer as coisas. Entretanto, era preciso que nos... Não, 38. Vindo, porém, esse teu filho que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele novilho cevado. Como? Aquele que estava preparado para grande festa, para grande ocasião. Foi esse que você mandou matar? Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e ele foi achado. Que o nosso coração, querido, ele possa se alegrar com aqueles que entram pelas nossas portas, e muitos vão entrar por essas portas. Muitos vão entrar por essas portas. Muitos que estavam no lamaçal do pecado, muitos que estavam afastados da presença do Senhor, ministérios, vidas que foram deixadas de lado, sonhos na casa do Pai que foram deixados, elas vão voltar, querido. Sabe por quê? Porque o Espírito de Deus vai trazer, porque é o Espírito de Deus quem conduz o homem ao arrependimento. Então Ele vai trazer, e no momento que eles entrarem por essas portas, que nós possamos abraçá-los, que nós possamos acompanhá-los, que nós possamos ajudar eles caminharem os seus passos, até novamente eles estarem firmes e fortes na presença do Senhor. Esse é o nosso papel como igreja, querido, nos prepararmos para todos aqueles que o Senhor vai enviar para estar junto conosco. Não é nós apontarmos o dedo: ah, mas ele fez isso, ah, ele fez aquilo, ah, ele deixou de fazer isso, ele deixou de fazer aquilo. Não, o nosso papel como igreja é pelo nome, me provaste amor eterno, as batidas do teu coração são todas por mim. Disseste: nunca te esquecerei e jamais te deixarei. Voltarei para te buscar, para junto a mim ficar. Estou à porta, deixa-me entrar, cear contigo e sempre aí ficar no teu coração, um pedaço do céu, o selo do Espírito que rasgou o véu. Me chamaste pelo nome, me provaste amor eterno, as batidas do teu coração são todas por mim. Disseste: nunca te esquecerei e jamais te deixarei. Voltarei para te buscar, para junto a mim ficar. Estou à porta, deixa-me entrar, cear contigo e sempre aí ficar no teu coração, um pedaço do céu, o selo
Pai Santo, Pai querido, Senhor, nós apresentamos a nossa vida diante do Senhor nesta hora. Pai, nós apresentamos a igreja do Senhor diante de Ti, ó Deus. Pai, o Senhor conhece o nosso coração. A Tua palavra diz que o Senhor sonda e nos conhece. Meu Deus, e eu quero Te pedir nesta hora, Pai, que o Senhor possa guardar as nossas vidas. Pai, que o Senhor possa guardar o coração daqueles que estão dentro da Sua casa. Meu Deus, não nos deixa, Senhor, olhar lá para fora. Assim como a esposa de Ló, Senhor, achou que ela tinha deixado alguma coisa para trás. Nós não deixamos nada para trás. Não existe nada nesse mundo, Senhor, que nos satisfaça. A Tua presença, Senhor, ela nos basta. A Tua presença, ela nos basta, ó Pai. Por isso, guarda o nosso coração, Senhor. Guarda os nossos olhos. Meu Deus, que no nome de Jesus nós possamos ser envolvidos pela Tua presença, que possamos ser envolvidos pela Tua glória. Oh, Paizinho, que o Senhor possa nos guardar, Senhor, neste lugar de adoração, nessa casa de oração. Pai, também eu Te peço por aqueles que estão lá fora. Pai, aqueles que um dia estiveram dentro da Tua casa, assim como aquele jovem, Senhor, ele caiu em si. Assim como aquele jovem se lembrou da sua casa, ele se lembrou do seu pai, e ele resolveu no seu coração que ele deveria voltar, que ele deveria procurar o seu pai. Meu Deus, que esse sentimento também possa vir, Senhor, no coração daquele que nos ouve, Pai, naquele que vai ouvir essa mensagem. Não importa se é hoje, se é daqui a muitos anos, mas que no momento que ele ouvir essa mensagem, ele possa entender que o Pai o ama, que o Pai está aguardando. O Pai ainda olha por aquele caminho, o Pai olha por aquela estrada, ansioso para ver o filho voltando para casa. Pode vir com as vestes sujas, pode vir descalço, pode vir, Senhor, maltrapilho, mas o Pai vai abraçar, o Pai vai beijar, o Pai vai amar, porque o Pai te ama. O Pai te ama, meu querido. Oh, Senhor, toma o nosso coração, ó Deus. Que no nome de Jesus nós não venhamos ter essa síndrome do irmão do filho pródigo, porque muitas das vezes está aqui dentro e não consegue entender o amor, não consegue entender a graça, não consegue ter relacionamento com o Senhor, não consegue desfrutar de tudo aquilo que o Senhor tem. Meu Deus, no nome de Jesus, ó Pai, em nome de Jesus, que nós possamos sentir o Teu amor, ó Deus, que nós possamos ser abraçados pelo Senhor nesta hora. Chora calabaçou e candereias, alabachou de como alabaçou, alabaçou e candará, alabachou. Estou à porta, deixa-me entrar, cear contigo e sempre aí ficar no Teu coração, um pedaço do céu, o selo do Espírito que rasgou o véu. Estou à porta, deixa-me entrar, cear contigo e sempre aí ficar no Teu coração, um pedaço do céu, o selo do Espírito que rasgou o véu. O Pai vai enviar. O Pai vai enviar. E no momento que eles chegarem, que nós possamos amá-los cada dia mais e mais, no nome de Jesus. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua semana, em nome de Jesus. Quero fazer uma oração encerrando nessa hora. Que o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce comunhão do Espírito Santo seja com você, meu irmão, seja com você, minha irmã. Que no nome de Jesus